O maquinário está no campo para começar a colheita. Nas lavouras cultivadas pela família Panam, no interior de Francisco Beltrão, foram plantados 500 hectares de soja. O grão é a única atividade dos produtores, que em outros tempos já lidaram com outras culturas e hoje optaram somente pela soja, que é o carro-chefe da agricultura na região e movimentou mais de 3 bilhões de reais somente no último ano. Mas nesta safra, as primeiras colheitas estão abaixo do que havia sido previsto no plantio. Então, a gente iniciou a colheita aí já faz uns 15 dias, mais ou menos, né? Nas primeiras áreas aí onde a gente teve plantio início de setembro, acabamos tendo uma quebra, vamos dizer assim, de 50%, 60% na produção por excesso de chuva, a planta não conseguiu desenvolver, as áreas acabaram sofrendo com erosão, né, por conta do excesso de chuvas, né? Aí essas áreas que a gente está colhendo hoje aqui já melhoraram um pouco, né? Já essa aqui acabou pegando um pouco menos aqueles volumes grandes de chuva no início do plantio, foram plantadas da metade de setembro em diante, né? Então a gente conseguiu estar melhorando um pouco a média, né? Já está animando um pouco, né? Em comparação às primeiras aí, onde a perca foi bem grande mesmo. Um dos problemas do excesso de chuvas da última primavera pode ser verificado agora no momento da colheita. Essa daqui, por exemplo, é uma área que foi varrida pela enxurrada e olha só, as plantas não se desenvolveram em toda uma grande área. E esse é um problema comum que vem afetando a produtividade em várias propriedades da nossa região. O fenômeno El Niño mexeu com o tempo e impactou diversas atividades agropecuárias na região. No caso da soja, a quebra na produtividade vem sendo cogitada devido à dificuldade que produtores tiveram em entrar com as máquinas nas lavouras e fazer as aplicações no tempo correto. Além disso, houve muita erosão e dificuldade de germinação em áreas cultivadas. Por isso, a SEAB vem acompanhando de perto o desenvolvimento das plantas. A última análise foi feita há poucos dias e projeta uma postura até otimista em relação a essa safra, que deve ficar próxima das 20 milhões de sacas. Havia uma expectativa até de quebra de safra em função da questão climática, excesso de chuva em setembro, outubro, novembro. Em dezembro e janeiro, altas temperaturas com falta de chuva em algumas ocasiões, né? Mas que com a chuva que aconteceu agora nos últimos 10 dias, dá para dizer assim que praticamente se recupera a expectativa em relação à safra. Nós devemos ter uma safra praticamente dentro da normalidade aí, em termos de produtividade no geral. É claro, aqueles 35% aí foram afetados e devem produzir um pouco menos do que a expectativa. Mas as demais lavouras devem superar pelo que a gente tem observado no bom desenvolvimento que está apresentando. Alguns números exemplificam bem o cenário da soja na região. Mais da metade das lavouras está na fase de floração e frutificação, 1/3 em maturação e o restante, aquela semente cultivada mais tarde, ainda no desenvolvimento vegetativo. Cerca de 10% do que foi plantado já está colhido. Se tudo corresse bem com o tempo, a região poderia entregar uma safra recorde, maior até do que no ano passado. É que os 27 municípios da microrregião de Beltrão tiveram a maior área dedicada à soja dos últimos tempos, 308 mil hectares. Desses aí nós temos em torno de 10% colhido, com uma produtividade em torno de 120 sacos por alqueire, em média 130 sacos até, em média, né? Mas nós temos a produtividade aí dessas lavouras colhidas de 90 a 150 sacos por alqueire. Fosse só a produção abaixo do esperado, os agricultores ainda iriam empatar as contas dessa safra. Mas as oscilações do mercado também estão judiando do bolso de quem produz. Nesta semana, a saca chegou aos valores em que era negociada 4 anos atrás, antes do início da pandemia e da alta do dólar. Das nossas áreas, a gente fazendo uma média geral de todas elas, eu acredito que uma perca de 20 a 30% na produção, né, de soja, aí, na média geral de todas as áreas. A gente já ia trabalhar meio no limite, né, tendo um preço bom por conta dessa quebra de produção. 20, 30% seria a nossa base de lucro, né, nosso lucro final. Já vamos perder mais ou menos isso, né, na produção e também o preço, né, que se não reagir vai ser bem complicado aí a gente fechar a conta no final dessa safra. Mesmo com os desafios que ou o tempo ou o mercado impõem, Júnior não desanima e tem fé que a próxima safra vai dar melhor. A gente tem que correr o risco e tem que acreditar que
a próxima safra seja melhor que essa, né? A gente não pode perder a esperança, né? Se o cara não tiver esperança e se desanimar, o cara encerra e para antes. O agricultor acho que é o mais apegado com Deus que tem, né?